Primeiro é a anomia. Quer anotar? Anomia. O que quer dizer essa palavra? Anomia é a ausência de regras. É quando uma criança não tem condições de obedecer a absolutamente nada a não ser a ela mesma. Ela está com fome, ela faz o quê? Você já viu algum recém-nascido recebendo conselho? Por favor, isso não é hora de chorar. São 3 horas da manhã, mamãe deitou agora mesmo. Você cagou o dia inteiro. Opa, meu senhor, desculpa, eu falei uma palavra no pé do senhor. Você me deu trabalho desde a hora que a mãe... A criança jamais será capaz de obedecer, de compreender o que você está dizendo para ela. Sabe por quê? Porque ela só obedece às suas necessidades. Com o tempo, a criança vai sendo capaz de entrar dentro da heteronomia, que é o segundo estágio. Hétero você já conhece, né? O que é hétero? Diferente. Então, a heteronomia é um momento em que a criança vai ser capaz de observar alguém que é diferente dela. E ela vai ter uma admiração. Ela admira aquele que é diferente e é capaz de fazer o que o diferente está propondo. Então, eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho um irmão, que é capaz de me ensinar no meu dia a dia. Enquanto eu estou perto, eu sou capaz de corresponder ao que ele espera de mim. E depois, com o tempo, a criança vivendo bem o processo da heteronomia, ela vai assumir a autonomia. A autonomia é um momento em que nós não precisamos mais do outro para obedecer. Mas veja bem, minha gente, quando nós experimentamos a regra como a primeira experiência religiosa que fazemos na vida, também essa experiência passa por um processo de evolução. Você não tem o direito de ser um adulto que vive o tempo todo em torno das suas necessidades. Você também não pode ser um adulto que precisa o tempo todo do outro ao seu lado para obedecer. A vida adulta, a maturidade, ela nos chega justamente no momento em que nós estamos libertos de nós mesmos e libertos do outro. Não é maravilhoso isso? Por que é tão difícil você liderar pessoas? Porque você esbarra o tempo todo na imaturidade das pessoas em compreenderem as regras. É disso que São Paulo está falando, minha gente. Eu tenho uma intuição que Piaget era cristão sem saber que era. Aprendeu tudo com Jesus e depois fez uma teoria linda sobre educação. Porque ele entendeu que a proposta de Jesus, na relação com a lei, é fazer com que nós possamos dar os passos neste processo de amadurecimento. Num primeiro momento, quando Jesus encontra os seus, ele percebe que estão todos dentro de uma anomia. São escravos de si mesmos. São escravos de seus pecados, são escravos de suas misérias, são escravos de seus contextos. Mas depois ele começa a ser amigo, e vai cativando e vai cultivando essas pessoas, e vai estabelecendo com elas uma intimidade, e começa a tornar-se para ela um modelo de nova forma de compreender a regra, a lei. Porque você veja que nós estamos dentro de um contexto em que Jesus está esbarrando o tempo todo na observância da regra. Jesus nasceu, viveu, foi educado dentro de um contexto religioso, onde o que era mais importante? A lei. A observância da lei. Abraão está num contexto onde a regra de Deus, a palavra de Deus deve ser obedecida cegamente. E aí entra aquilo que eu dizia. Por que me incomodava tanto?
Porque não é possível que Deus estivesse realmente pedindo a Abraão o que ele entendeu. Então a gente chega à conclusão de, depois de já ter lido, já ter tido a satisfação, enquanto rezávamos, eu dizia, motivado pela palavra da Luzia, que ter Deus na nossa vida não é um fardo, é um privilégio. Depois de ter passado pela experiência de Jesus, depois de já ter escutado tudo que nós escutamos, depois de já ter sido apresentado a nós a proposta do Novo Testamento, nós já somos capazes de olhar para aquela escritura aparentemente tão cruel e dizer: não foi Deus que pediu que matasse o seu filho, foi Abraão que entendeu errado. Deus não pode ter pedido isso. Mas na tentativa de acertar, na tentativa de cumprir a palavra, de cumprir a regra, esse homem, naquele momento de apavoramento, já contextualizado numa religião em que sempre era colocado como uma exigência que extrapolava até mesmo o bom senso, é possível que esse homem tenha entendido assim: ele quer que eu mate o meu filho. É possível que naquele momento o equívoco de Abraão estava justamente para já nos dar indícios de que ali um novo testamento começava a ser lançado. Abraão, eu sou um Deus de amor, e porque sou um Deus de amor, jamais vou pedir que você mate alguém nessa vida. E a proposta revolucionária de Jesus é justamente nos fazer adentrar no campo da liberdade, que é justamente essa palavra de São Paulo. A fé, que está infinitamente superior à lei, é que vai provocar dentro de nós essa liberdade interior. A fé é que vai provocar dentro de nós a capacidade de olhar para estas passagens do passado e interpretá-las com os olhos do presente, que é justamente que já estão iluminados pela certeza de que Deus é misericórdia, de que Deus é amor e Ele não pode se contradizer. Deus não se contradiz na sua capacidade de amar. Deus não pode se contradizer na sua capacidade de amar. E muitas vezes a gente até identificar que por faltar Novo Testamento na nossa leitura, somos nós os principais criadores do ateísmo nos dias de hoje. O ateísmo é gestado toda vez que nós não somos capazes de dizer a palavra certa a respeito de Deus. Toda vez que nós permitimos que os nossos equívocos prevaleçam sobre a revelação. Aí volto a dizer, Deus será sempre vítima da inteligência humana se não houver abertura de coração daquele que prega, daquele que ensina, daquele que vive, daquele que se diz cristão. Porque o movimento que Deus faz na nossa vida é justamente nos libertar. E a primeira libertação que Ele nos faz é justamente na nossa relação com a lei, com a regra. E aí eu peço que alguém leia a palavra de João, capítulo 8, 56 e 59. João, capítulo 8, 56 e 59. Pode ser você, Luzia? Já está com a palavra aí? 56 e 59. Abraão, vosso pai, exaltou na esperança de ver o meu Deus. Ele o contemplou e ficou cheio de alegria. Ao que os judeus lhe disseram: nem sequer tem 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Então eles colheram pedras para atirá-las contra ele. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Veja bem, a presença teológica de Cristo, como trindade, como presença
que antecede a todos os acontecimentos dos quais somos filhos, dos quais somos herdeiros. A presença do Cristo antecedendo o acontecimento de Abraão. Consciente disso, a palavra e a pregação de Jesus está o tempo todo motivando liberdade, Porque ele sabia muito bem que o contexto religioso e político de sua época era altamente opressor. Gente, você não precisa ir longe. As coisas não mudaram muito. Qual que é o grande desafio hoje da religião, do discurso religioso? É provocar liberdade interior. O grande desafio da religião é fazer o ser humano encontrar-se com a espiritualidade que ela propõe. Não é amarrar na religião. A religião é apenas uma porta de entrada para um contexto de salvação que nós vamos experimentar diariamente. E que só pode chegar à nossa vida quando nós estamos com a alma rendida e nós somos capazes de viver esse projeto que eu dizia de Piaget, que aplicou a psicologia e que pode ser perfeitamente compreendido como um processo de conversão. Eu saio da minha anomia, da minha incapacidade de compreender o mundo, quando eu sou capaz apenas de obedecer às minhas necessidades, numa disposição egóica, numa perspectiva egóica. Eu entro num processo de obedecer porque alguém está ao meu lado me pedindo que obedeça, até chegar um momento em que eu sou livre de mim, do outro, porque Deus assim me quer. E não há absolutamente nada que venha e que seja capaz de me oprimir. Porque o projeto de Deus para a nossa vida é nos encaminhar no conhecimento e na experiência dessa liberdade, que vai nos fazer ser capaz de ser como Ele. Onde numa outra passagem, Ele cura um homem num dia em que era proibido curar. Quando depois, nas outras passagens selecionadas, eu não vou nem pedir para ler, porque o nosso tempo é curto, onde Jesus cura um homem num dia de sábado, e ele é questionado pelos judeus do seu tempo: que história é essa? Não é permitido curar em dia de sábado. E aí você vai encontrar o seu mestre vivendo essa perspectiva altamente libertadora de fazer o que é errado no momento em que é certo fazer o que é errado. Isso é contraditório, mas é libertador. Porque em muitos momentos da nossa vida nós experimentamos o nosso cristianismo essa crueza. É cruel. Quando você sente que você não tem mais condições de ser escravo da lei. Eu não posso permitir que a minha religião me escravize, minha gente.